pessoal, bem-vindos a mais um episódio do seu Drama Diário, o podcast que conta histórias do Reddit, conta histórias dramáticas do nosso dia a dia e que a gente, comenta, dialoga, traz aqui reflexões sobre histórias das pessoas da internet e algumas pessoas que mandam pra gente também, ou histórias até pessoais. Então se você quiser mandar, chama a gente no e-mail, chama a gente na DM, a gente vai mandar e direcionar pra vocês aonde vocês têm que mandar a história de vocês. O meu nome é Paola. Eu sou a Bia. E hoje nós vamos falar sobre histórias de... o que a gente poderia dizer dessas histórias? As histórias de hoje têm um quê, assim, um pouco mais familiar, intrigas em família, algumas situações, assim, um pouco desagradáveis. A minha é desagradável, não sei a sua. Novamente, gente, a gente deve ter falado isso pra todo mundo que escuta a gente, já deve estar acostumado, mas a gente não sabe uma história da outra. Então, a Bia não sabe, a gente só sabe matemática. Então, assim, temática família, temática a sogra. Minha é desagradável, um pouco polêmica, não sei a sua. A minha também é um pouco polêmica. Vocês estão preparados? Ai, vamos. Eu passei muito estresse lendo isso. Então, bora lá, gente. Vamos começar agora com a primeira história. Sou um cuzão por ter deixado de amar a minha esposa depois que ela tirou umas férias de 7 semanas? Sim, é o marido que tá falando aqui, tá? Vamos lá. Eu, homem de 32 anos, sou casado com a minha esposa, mulher de 30, há 4 anos. E estamos juntos há 8. Então, de casamento e namoro deu 8 anos. Logo em nossa primeira gravidez, tivemos trigêmeos, uma menina e um menino. O que vem sendo incrivelmente difícil para minha esposa, já que ela é dona de casa e tem os 3 para cuidar. Há um tempo, ela vem me dizendo que gostaria de tirar férias sozinha por algumas semanas, onde viajaria por diferentes estados, visitaria seus amigos do ensino médio e da faculdade, iria a shows e outras coisas que ela gosta e considera muito divertido. Em nossa conversa, ela me perguntou se eu estaria de acordo e ficaria bem com essas férias. Eu fui super sincero com ela, disse que sentia que 7 semanas, gerenciando nossos filhos sozinhos, parecia muito assustador, especialmente porque eu trabalho também, e vai ficar bem desgastante no final do dia. Então eu perguntei se ela não poderia encurtar essa viagem. Como eu trabalho remotamente, algumas semanas a menos iam me ajudar bastante. Conversamos sobre isso por alguns dias, até que eu finalmente concordei com ela que ela merecia uma folga por conta de tudo que ela passou nos últimos anos. E assim, ela foi lá e tirou as suas férias. A primeira semana gerenciando nossos filhos sozinho foi extremamente difícil. Senti que estava perdendo a cabeça, mas eu sobrevivi. Minha irmã veio me ajudar a partir da segunda semana. Ela foi realmente uma salvação e serei eternamente grato a ela. Nunca pedi diretamente para que ela me ajudasse, mas acho que eu fiz indiretamente, porque quando ela me ligou por vídeo na primeira semana, logo no final da semana... Ele tava chorando e pedindo pra Deus socorro. Eu estava basicamente desmoronando em lágrimas. Então, a irmã ligando pra eles, meus filhos sozinhos. Eu descobri o que é ter filho. Meu Deus, eu sou pai, não. A partir da segunda semana, a minha irmã, muito gente boa, ficou na minha casa para ajudar os meus filhos. E foi um grande peso tirado dos meus ombros. Óbvio. Isso me ajudou realmente a me concentrar no trabalho e cumprir alguns prazos que ficaram atrasados. Sendo brutalmente honesto, não senti falta da minha esposa. Eu estava emocionalmente e mentalmente relaxado e também me diverti muito com meus filhos e com a minha irmã. Na realidade, eu me senti realmente traído pela minha esposa por ter tirado férias de 7 semanas. E foi assim que eu lentamente deixei de amar ela. Lentamente? Foram 7 semanas, cara! Quando minha esposa voltou de férias, ela estava super renovada e recarregada. Mas, para ser honesto, eu estava um pouco indiferente em relação a ela. Minha esposa tentou iniciar relações sexuais na primeira noite em que ela voltou, o que eu recusei porque eu disse que não estava afim. Nos dias seguintes, eu tinha o mesmo nível de indiferença em relação à nossa vida cotidiana, e ela provavelmente percebeu, mas não disse nada. Uma semana depois, ela me perguntou por que eu estava assim, e eu disse a ela que eu não a amo mais. Ela se desculpou por ter tirado as férias de 7 semanas e perguntou se havia algo que ela pudesse fazer para consertar isso. Eu disse que não. Nós basicamente seguimos em frente por um tempo, até que eu finalmente decidi que queria divórcio. Ela pareceu devastada quando eu mencionei o divórcio,
O que me surpreendeu porque eu já tinha dito a ela que eu não a amo mais. Me perguntou se poderíamos fazer terapia de casal ou algum tipo de aconselhamento matrimonial antes que eu comece a procurar um advogado. Eu respondi que precisava de algum tempo para pensar sobre isso. Passei alguns dias pensando e ainda estou inclinado para o divórcio, porque basicamente eu não amo mais a minha esposa e eu não acho que o aconselhamento matrimonial vai resolver isso. Sou o cuzão por ter deixado de amar minha esposa por conta das suas férias de 7 semanas? Assim, longe de mim falar o que as pessoas estão sentindo, não. Mas sabe qual é a impressão que me dá? Ele Ele nunca amou ela. Ele nunca amou ela. Nunca amou ela. Nunca amou ela. Porque parece que não era Não. nenhuma relação de casal que eles tinham. Era tipo assim, eles tiveram filhos juntos e ela exerce o papel materno. Que nesse caso, uma dona de casa exercendo o papel materno, assim, a impressão que me dá ele falando é que ela cuidava dos filhos, cuidava da casa e era isso. Depois, quando ela saiu e outra mulher foi fazer esse papel... Sabe que eu gostei mais dessa outra mulher aqui? Tipo, É minha irmã. É irmã dele. É minha irmã. Mas eu me diverti mais com essa aqui. Então, acho que eu não gosto tanto daquela. Eu não amo ela. Como se fosse uma babá. Uhum. Tipo, a impressão que dá é que ela não é mãe. Que ela não é a Esposa. esposa dele. Ela é a babá das crianças. E a babá tirou férias. E nesse meio tempo ele conseguiu outra babá. E aí ele percebeu que ele gosta mais dessa babá. Então Sim. a outra posso dispensar. É a impressão que me dá. Exato. Como esses caras eram casados há o quê? 8 anos? Eles estão há 4 anos casados e namoraram durante 4 anos. Então eles estão há 8 anos juntos. Ou então também, sabe o que ele pode ter pensado? Cara, se eu me divorciar, o que vai acontecer? Ela fica com as crianças e eu vou ter que ver as crianças de vez em quando. Não, sabe o que me parece? É que ele tava brincando de casinha. Brincar de casinha. Ele tá brincando de casinha com as crianças. Por quê? Ele ficou uma semana brincando de pai, de mãe, fazendo papel de mãe e pai, que é o papel que a gente já sabe que ela faz, porque se ele tava ausente todo esse tempo e não sabia o problema, a dificuldade que é ter trigêmeos, é porque ele tava brincando de casinha. Ele tava assim, eu venho, paro de trabalhar, brinco com meus filhos 2 momentinhos e vou embora. E aí, ele teve que lidar com isso durante a primeira semana, sendo um pai de verdade, entrou em pânico, a irmã veio ajudar ele, e aí ele percebeu, pera, eu posso manter a minha vida Sem ela. sem ela. A vida que eu quero. Então, pra mim, ele nunca amou essa mulher. Pra mim, ele sempre quis uma pessoa pra cuidar. É tipo assim, é o que a gente conversa. Ele é uma cuidadora. A gente conversa isso algumas vezes, né? A gente fica falando assim sobre a dificuldade de alguns homens de entender o papel de pai. E no TikTok tava rolando um vídeo de um cara falando que ele tava abismado, que no divórcio ele tava, enfim, na reunião lá, perguntaram pra ele o nome do pediatra dos filhos dele. E ele não sabia o nome do pediatra. Ele estava horrorizado que tinham perguntado aquilo e tinham considerado ele um péssimo pai por não saber isso. E ainda ele fala, como eu vou saber isso? Exato. Tipo, quem é que é responsável por saber qual é o nome do pediatra do filho? Ele claramente não, Ele isso é não- demais, né? Aí ele, mas eu sei quanto tempo eu demorei pra fazer cada criança aprender a andar de bicicleta. Parabéns. Tá entendendo? Tem alguns que eles não entendem. E eu acho também que rola uma desvalorização do trabalho cuidar de alguém. Gente, se foi tema de Enem, é porque o bagulho é sério. Tipo, não. O pessoal não entende o quanto que é desgastante, o quanto que desgasta não só fisicamente, mas emocionalmente. Gente, cuidar de uma casa, cuidar de uma pessoa, cuidar de uma criança, principalmente 3 crianças. 3 crianças. Isso é muito desgastante. E outra, é um trabalho não remunerado. Não É remunerado. um trabalho duplo, eterno, que não acaba, não tem começo, não tem fim, não tem remuneração, não tem festa, 13º. E é um trabalho intenso. Exato. Eu vi, teve gente, a galera ficou dividida. Eu fiquei muito chocada com isso. Porque teve gente falando, uma mãe de verdade não deixaria os filhos por 7 semanas. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente precisa parar de normalizar a mulher doar o corpo e alma e se fuder e o homem não fazer nada. A gente não pode E normalizar. aí, quando ele tem que Não cuidar dos pode. filhos por, sei lá, algumas semanas, Ele ele encontra acha isso outra um mulher. absurdo e não quero mais isso. Agora, Exato. ela tem que aguentar calada e sem tirar férias. Porque se tirar férias, ela é trocada. Essa mulher se deu, ele fala, eu tô muito cansada, eu mereço. Eu mereço férias, eu mereço descanso. E o que ela recebe em troco? Então eu vou te trocar. Vou te trocar. Gente, isso é a maior manipulação que tem. É tipo assim, faça, viva e seja quem eu quero que vocês. E aí você vai ter uma recompensa. Eu, seu marido. Haja de forma diferente
e eu vou te trocar. Mas tem muito isso, né? Assim, tipo, aquela frase que eu odeio, né? Por trás de todo grande homem tem uma grande mulher. Ai, Né? gente. E o pior é que é realmente isso. Porque Sim. como você acha que os homens chegam onde eles chegam? Eles chegam porque tem mulheres em casas que estão lá pra servi-los. Sim. Que estão lá pra facilitar a vida deles. Mas alguém Que perguntou estão como lá ela pra que tá? eles sejam um grande homem. Entendeu? Então, eles precisam dessa mulher pra isso. Depois que ela não tava cumprindo a função dela de servi-lo ou empurrá-lo pra frente, isso é conveniente, foda-se. Nossa, Tem tem um um filme. famoso, que eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele é bem rico. E ele fez isso com a esposa dele. Não vou falar mais nada. Tem um filme, por incrível que pareça, tá na Disney, chama Night Beach. E é um filme sobre uma mulher e um casal, também é uma mãe sobrecarregada. Gente, esse filme, juro, se você é mulher, se você é mãe, tá sobrecarregada, ou se você não tem filho, eu não tenho filho, mas você tá interessada nesse tema, juro, esse filme é muito foda. Paola, assiste. E tem a ver com isso. O cara também, o pai tem que ficar, tipo, cuidar do filho um dia. Ele fica, oi? Quê? Eu? Tenho que cuidar do meu filho sozinho? Gente, e assim, é muito difícil a gente ler isso aqui, porque a gente teve pai muitos presentes. Ele fala que a gente teve uma experiência diferente de muitas pessoas. Então, por exemplo, o meu pai me levava no médico. É aquilo que eu tava falando pra você. O meu pai, óbvio que a minha mãe estava mais presente em várias das coisas, até pelo trabalho do meu pai. A minha mãe e meu pai trabalharam muito. Eles sempre dividiram muito bem isso. Mas assim, quando minha mãe estava grávida, quem fazia as coisas era meu pai, entendeu? E quando assim, e vice-versa, quando um precisava, o outro ia, tal. Então eu lembro do meu pai fazendo as coisas. Então pra mim é muito difícil ver homens fazerem isso. Gente, é óbvio que tem pais excelentes. Óbvio, mas tem assim, pais é incríveis. bizarro, é claro. bizarro. Mas a gente fala o que a gente fala justamente porque são tantos casos que Muitos. fica difícil de não comentar, né? Exato, muitos, muitos, muitos. Então assim, mesmo a gente não vendo, isso acontece demais. E gente, não para por aí, ele fez uma atualização. Ai. Porque, como eu disse, não. metade das pessoas estavam a favor dele e outra metade estava a favor da esposa. Quem tava a favor dele? Quem? O pior é que tinha muita mulher falando que era um absurdo a mulher ter deixado as crianças. Ela não deixou as crianças, deixou umas férias. Não, e outra, não é que ela deixou as crianças Com o pai delas. A gente tá gritando, né? A vizinha vai ficar puta. Mas foda-se, esse horário a gente pode. Vamos gritar. Até quanto tempo a gente tem pra A gritar? gente tem que gritar, a gente tem algumas horas. Mas, gente, eu vou pra atualização, pra vocês ficarem mais irritados. Mais ou menos, né? Não sei o quanto que... Atualização. Acordei esta manhã, passei uma hora lendo os comentários e decidi que, pelos meus filhos, eu deveria pelo menos cogitar a terapia em casal antes de considerar o divórcio. Contei à minha esposa sobre isso e ela ficou muito feliz. Não queria dar esperanças falsas a ela, então deixei claro que talvez a minha decisão não mudasse, afinal, eu simplesmente não a amo mais. Não acho que o aconselhamento de casal vai mudar isso. Quero esclarecer algumas coisas. O dinheiro não era um problema. Tenho a sorte de trabalhar em um emprego bem remunerado, embora estressante. Realmente não me incomodou o quanto minha esposa gastou na sua viagem. O problema principal era que eu estava emocionalmente e mentalmente sobrecarregado, gerenciando 3 filhos, enquanto também trabalhava em tempo integral, embora remotamente. Minha esposa também era especificamente contra a creche por motivos pessoais. No final da primeira semana, eu havia perdido a sanidade mental e basicamente desmoronei em lágrimas quando a minha irmã me ligou por vídeo. Minha irmã conseguiu vir me ajudar apenas na segunda semana, mas tem tempo livre para isso e me disse que cuidar de seus sobrinhos deu a ela um propósito de vida. Ela nunca gostou do mercado de trabalho e nem pretende entrar no mercado de trabalho. E está basicamente vivendo com o dinheiro do meu pai há muitos anos. Pedi a ele que não deixasse nada para mim, já que tem um trabalho que me paga bem. E a minha irmã, não. Então, todo o dinheiro dele vai ficar para minha irmã. E um detalhe, tá? Eu olhei os comentários. E perguntaram pra ele como que foi o contato entre ele e a esposa durante essas 7 semanas. O que ele falou com ela? E segundo ele, ela ligou apenas 2 vezes para ele durante as 7 semanas. Isso fez com que parte da galera que estava comentando começasse a ficar com uma pulga atrás da orelha. O pessoal falou, será que ela foi passar férias mesmo? Será que ela não teve um caso? Será que ela não se hospitalizou? A nova teoria da galera gringa
é que 7 semanas é o período de rehab padrão em alguns lugares nos Estados Unidos. E eles só podem ter contato com a família 2 vezes. Então tem gente achando que, na realidade, ela foi para um rehab. E ele respondeu, eu nunca pensei nisso. Desde então, ele nunca mais colocou uma atualização. Não sabemos o que aconteceu com essa mulher. Não sabemos o desfecho da história. A única coisa que a gente sabe é o que tá aqui. Mas levantaram isso. E muita gente no comentário começou a falar, será que ela não estava com um esgotamento mental tão sério que ela decidiu ir para a reabilitação? E agora ela está sendo substituída pela irmã que não tem trabalho e tem como, sei lá, como que ela colocou aqui? Propósito pra de vida, cuidar dos Cara, sobrinhos. eu entendo que é muito cansativo realmente você trabalhar com as 3 crianças. Mas agora, foi uma viagem planejada, não foi do além. Ela saiu correndo em 7 semanas. Eles também, isso pros dois, tiveram tempo e recurso pra se programar, concorda? Tipo, essa irmã, por que ele não chamou a irmã antes, cacete? Exato. Tipo, não conversaram por que antes que sobre isso? se dinheiro não é problema, por que ele não chamou alguém pra cuidar das crianças por um tempo? Enfim, tipo, ele poderia ter resolvido isso também, sabe? Ele falou que é bem remunerado. Ele é bem remunerado. Paga uma babá. Paga uma babá, entendeu? Paga uma babá. Agora, a impressão que dá realmente é que, tipo, agora que ele tem a irmã dele, ele não precisa mais de esposa. Ele Exato. percebeu que, então minha irmã pode ficar aqui, então eu não preciso mais dela. Exato. E se precisar, ele vai pagar a irmã um troco também. Ou seja, tudo good. Exato. E ela que se foda. E ele nunca vai pagar essa irmã, porque ele vai falar, eu abri parte da minha herança pra você. Exato. Então, a esposa que se foda, é isso. Exato. Agora, se ele tá... Ele falou que ele não tinha pensado na possibilidade de ela estar em rehab. Então. Ele não cogitou, quem cogitou foram os comentários. E viu, ele falou, eu nunca tinha pensado nisso. Mas se ele falou isso, o que eu acho? Vamos supor, Paula, se eu tivesse muita certeza que não é o caso, eu falaria, não, não deve ser isso, porque eu vi foto dela, porque, enfim, tem aqui o registro que ela tava não sei aonde. Então, se ele falou que eu nunca tinha pensado nisso, mas não descartou essa possibilidade, é porque talvez não tenha nada muito explícito de onde ela tava. Só se for. Agora, Ou ele não olhou. Paola, mas, assim, é difícil você não ter nenhuma informação da pessoa. Cara, eu não muito sei. esquisita essa história. Eu não nesse sei. sentido. Por isso que o pessoal colocou. E assim, se eu fosse um belo de um cuzão, o que eu acho que ele é, e eu quisesse que o público viesse ao meu favor, eu comentaria qualquer porra também. Realmente. O que Ainda mais depois que impede- ele viu que tava meio a meio, ele não... É o que impede dele implantar um bagulho. Tipo, eu poderia falar, nossa, realmente não pensei nisso. E ignorar as fotos do Instagram dela. Ignorar um monte de... Tipo, ela ficou hospedada na casa dos amigos, gente. Se ela não chegasse na casa dos amigos, ninguém ia comentar com ele? Tipo, então, a sua esposa não chegou aqui. Alguma coisa aconteceu. Então, assim, tá muito esquisito. E assim, até que ponto ela de fato só ligou 2 vezes pra ele? Também não faz sentido. Entendeu? É. Às vezes foi. Às vezes ela não ligou as 2 vezes pra ele, só ligou 2 vezes pra ele porque ele falava que estava ocupado. E ela mandou mensagem. Verdade. Não sabemos. Porque assim, uma coisa é você falar, ela me ligou 2 vezes. Tá, quantas vezes ela falou com você durante as 7 semanas? Te mandar mensagem no WhatsApp. Que talvez ele até prefira. Exato. Quantas vezes ela tentou te ligar e você não aceitou? Porque estou ocupado, eu tenho 3 crianças pra criar e um trabalho remoto. E assim, é desgastante, gente. É desgastante. É claro que é. Mas foi conversado. O acordado não sai caro. Não sei, cara. Eu só acho surpreendente que ele ficou chocado. Ele descobriu isso agora, que é muito cansativo. É muito cuidar de cansativo. criança. Exato, Jura? sim. Descobriu agora. E descobriu e ainda botou a culpa na mulher, falando, não te amo mais. É um absurdo, você me traiu viajando de 7 semanas. Sendo que ela avisou a ele, ela conversou com ele, eles negociaram isso. E ele aceitou. E agora ele tá penalizando ela por uma decisão que eles tomaram juntos. Coitada. O que você achou disso? Cara, sem cabimento, sem cabimento. Eu tenho uma raiva surreal desta porra. Mas agora a gente tem uma outra história. A Bia me falou que a história dela também tem irmã envolvida. Temos. Cara, o pior é que essa... Deu Tá. certo também? Então. Gente, essa história, Paola, tem mais a ver do que eu imaginava. Porque a gente, tem família, tem casal, tem irmã, tem uma criança, ok. Uhum. Até então era isso, mas agora que você falou, cara, tem... Tem uns quês. Só que essa aqui, mano, é um absurdo. Essa aqui é um absurdo. Preparada? Não tô. Eu tô louca pra falar mal de alguém. Opa, relaxa. Minha cunhada acha que devo dar meu bebê pra ela. Eu, mulher de 26 anos, tive meu bebê há cerca de 1 mês
E como toda mãe de primeira viagem, queria um tempinho para descansar antes de receber visitas. Só umas semaninhas para me adaptar, descansar e curtir meu filho. Quando me senti pronta, convidei a família mais próxima, a irmã, o irmão e os pais do meu marido, além dos meus próprios pais e minha irmã. Tudo ia bem, até que minha cunhada começou a agir muito estranho. Ela ficou em cima do bebê o tempo todo, fazendo 1000 comentários, querendo cuidar dele como se fosse mãe. E quando chegou a hora de amamentar, ela simplesmente não queria me entregar meu filho de volta. E ainda tentou me dar dicas, como se eu não soubesse o que eu estava fazendo. Eu agradeci de forma educada, mas eu disse, pode deixar, eu dou conta. E ela se ofendeu. Virou pra mim e disse, ah, alguém que nem queria ter filhos tem tudo sob controle agora? Vá pra casa do caralho? Do nada. É verdade que meu marido e eu tivemos dúvidas e combinamos de esperar 2 anos antes de ter filhos. A gente ainda estava decidindo se era o momento certo quando eu acabei engravidando e recebemos a notícia com muita alegria. Nós escolhemos ser pais nesse momento. Ótimo. Conscientes, parabéns. Sim, eles estão felizes com o filho. Então eu respondi a ela, como é que é? E ela respondeu como se fosse a coisa mais normal do mundo. É que eu tô tentando ter filho há muito mais tempo que vocês. E como vocês nem tinham certeza sobre isso e nem queriam, talvez eu possa ajudar tirando ele das suas mãos. Tá de sacanagem, né? Sim, você ouviu direito. Ela sugeriu ficar com o meu filho. Eu chamei ela de louca e mandei ela sair da minha casa na hora. Eu fiquei em choque e é até difícil descrever o quanto aquilo foi nojento e absurdo pra mim. Depois disso, meu marido foi conversar com ela, tentando entender de onde ela tirou essa ideia insana. E sabe o que ela respondeu pra ele? Não é justo. Eu tô tentando engravidar faz 3 anos. Vocês nem queriam esse bebê e agora tem. Ele foi direto e firme e disse que ela nunca mais deveria repetir isso, nem pra gente e muito menos perto do nosso filho. Mano, imagina a criança escutando essa porra. A mãe dele ainda tentou aliviar, dizendo que era só uma brincadeira. Mas sério, quem brinca com uma coisa dessas? Depois disso, eu conversei com meu marido sobre colocar câmeras e trocar as fechaduras de casa. E ele foi super compreensivo. Tipo, se isso vai te deixar mais segura, eu resolvo isso amanhã. E olha, ela não vai ficar sozinha com meu filho, nem perto dele, muito cedo. Tô levando isso muito a sério e gostaria de opiniões sobre como lidar com essa situação. Eu tenho uma forma muito boa de lidar. Mano, medida protetiva contra essa vagabunda. Gente, eu ia ter medo. Não, eu não ia deixar mais essa mulher chegar perto do meu filho. Eu ia ficar, eu não ia deixar também. Eu ia falar, meu Deus, eu vou bobear e ela vai roubar. Ela vai sequestrar meu filho. Agora, ai, mas não é justo. A vida não é justa. Gente, a vida não é justa. A gente já tá falando isso em tantos podcasts. Tipo, não é justo, as circunstâncias mudam. Tem gente que tá tentando engravidar 10 anos e não consegue. Tem gente que nem quer e não escorrega, não tem filho. É a vida. Entendeu? E as pessoas têm que lidar com as circunstâncias que vão aparecendo. Agora, eles estavam meio na dúvida, não queriam tanto, mas então, na cabeça dela é tipo assim, porque ela quer mais, ela quer muito, ela tentou muito, ela merece mais. Então, eles não são merecedores o suficiente e deveriam dar o filho pra ela, então, a merecedora da maternidade. Isso não existe, velho. Isso não é assim que funciona. A banda não toca desse jeito. A banda não toca desse jeito. Tipo, você tem, mas eu mereço mais, então me dá. Mano, as pessoas precisam entender que, assim, primeiro, a gente tá falando de uma criança, a gente tá falando de uma vida, a gente tá falando de assim, pensando bem romanticamente, é tipo, quase uma simbologia do amor daquele casal. Porque, assim, eles não queriam ter filho, eles decidiram ter. Então, assim, é aquilo de, tipo, a gente tomou uma decisão juntos, a gente tá vivendo isso juntos e tal. Aí chega a sua irmã, ok, gente, deve ser muito triste tentar e não conseguir. Mas, cara, você tem que ter noção de que, tipo, mano, ninguém tem culpa disso. A culpa disso estar acontecendo não é de ninguém, não é sua e muito menos do seu irmão e da mulher dele. Ninguém tem culpa disso. Agora, não é nem que eles não queriam ter filho, eles só, tipo, talvez não queriam tanto. Não era um rolê. Ou talvez pra não era o eles. momento. É que ela talvez seja uma mulher que sempre quis ser mãe. Tipo, talvez ter filhos pra ela e pro marido seja uma questão muito importante. E pra alguns casais isso é um tópico maior e pra outros não tanto. Talvez esse casal aqui da história não é um casal que tipo, era tão ligado nisso. Então na cabeça dela, se eu que queria tanto eu não tenho, então por que eles têm? Sendo que não é assim que a banda toca. Eles decidiram ter, ela engravidou, eles estão felizes e estão com o filho. Eles nunca cogitaram não ter essa gravidez. Em nenhum momento. Sim. Eles cogitaram não ter a gravidez, entendeu? Então o que passou na cabeça dela? E ela falou assim, a tradução tá literal, tá? Eu posso te ajudar, posso tirar ele das suas mãos. Como se fosse um problema que ela resolveria. Mano,
juro por... Bia, eu não sei. Mano. Uma mulher no puerpério. Do jeito que se eu Acho tivesse... que ia perder meu réu primário. Eu ia também. Eu ia sentar a porrada nela. Depois disso, festa de família não ia mais dar. Nossa, eu não ia conseguir passar... Eu não ia passar bem na festa de família. Porque eu ia ficar assim, ó. Meu filho ia estar andando e eu ia estar... Meu Deus, 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 meu Deus. Rastreador. Gente, e o seguinte? Ok, ela quer engravidar, quer viver essa coisa e afins. Porra, ninguém tem a ver com essa merda. Gente, sem querer ser insensível... Sim, entendeu? gente, o processo... Qualquer processo, né? Mas processo de gravidez, processo de ter um filho... Qualquer processo é muito único e individual. Exato. Cada um tem o seu próprio processo. De algumas pessoas são mais fáceis, de outras são mais difíceis. E é a vida. Sim. Né? E é a mesma coisa pra conseguir um emprego, pra ter um relacionamento, pra casar, pra ter filho. Cada um tem o seu processo. Então, eles tiveram um processo deles. E agora, se cabe a ela ter o processo dela, sim, tá mais difícil, mas é o processo dela. Eles vão, com certeza, devem estar fazendo algum tipo de tratamento, devem estar investigando se tem alguma questão de infertilidade. Eles devem estar tomando ali as providências. E faz parte. E faz parte. E supondo que seja o caso, existem outras opções. Eles podem fazer inseminação, eles podem fazer uma adoção. Tem outras opções também. Agora, a solução, com certeza, não é o primeiro bebê da família que nasce, então é meu porque eu quero mais tempo. Exato. Não, isso me faz até pensar qual que é a relação dos irmãos ali. Porque parece que ela é a irmã que, tipo, ela acha que merece tudo. Sim. Inclusive, tem o direito do bebê alheio. É direito Exato. dela. Exato. E assim, eu entendo que é frustrante, mas é o que a gente tava falando também. As pessoas precisam aprender. Não, e eu nunca vi tanto barulho. A vizinha reclama, gente, que a gente tá falando alto. Eu não sei O caminhão da pamonha hoje passou 5 vezes. Já teve baile aqui Pamonha de da todos. loira. Juro, busca. Pamonha da loira. Mano, tá tocando um Já batidão, ouvimos velho. tudo. Forró, batidão, Nossa, rock, tudo que Ana dá pra ouvir. Gabriela, Meu Deus, Ana isso aqui. Vitória, todos Cachorro good aqui, vibes. eles são uma gangue. Não, são uma gangue. Um começa, todo Não mundo todos. late. Então, assim, enfim, vamos lá, Paula. Mas o que a gente tá falando é, a frustração é algo muito complexo. E tem gente que tem dificuldade de aceitar a frustração. Mas vocês precisam, gente. Ninguém tem a ver com a frustração que você tá vivendo. Então você não pode simplesmente chegar pros outros sem filtro nenhum e falar, eu vou tirar a criança de você. Eu mereço mais seu filho que você. Exato. Eu sou mais merecedora do seu filho do que você. É porque essa mulher é boazinha. Porque se você... Gente, eu juro por Deus, tem que ter um filtro. Agora, se a pessoa é uma cuzona e não tem filtro comigo, eu acho que eu seria pior aí. Cara, olha, ela teria que ser escoltada da minha casa pela polícia, porque assim... As coisas que eu falaria pra ela, eu não vou repetir aqui. Não, eu tô falando sério, eu não vou repetir, porque vão falar, nossa, Paula, eu vou perder um pouquinho da credibilidade com vocês. Mas assim... Mas eu tô querendo dizer, filhona, fala o que não quer, vai escutar o que não quer também. Se não apanhar. Agora imagina, você tá indo amamentar, aí você vai pegar a criança, a mulher não deixa. Ela não deixou ela amamentar o próprio filho. Excuse me? Isso não existe, gente. Quem você pensa que você é? Olha, Olha, aquilo, gente. É isso, gente. Meu, Vamos ter noção. Vamos ter noção. Ninguém aqui é rei do mundo. Ninguém, Entendeu? ninguém. aqui. E assim, quando vocês... sabe assim, é uma pessoa que quer muito ter filho e a outra que tem o filho e não sabe que quer ter filho. As histórias são essas, entendeu? Irmãs Isso. ajudando ou atrapalhando. Ou atrapalhando. Mas nos dois casos, as irmãs Elas querem... atrapalham. Estão ficando com os filhos das cunhadas. Estão ficando com os filhos dos outros. Estão sabotando as Meu, cunhadas. foi muito sem a Foi. gente, foi Foi muito sem sem querer. Tipo, ai, tem uma familiar. E a gente foi. E os dois. E deu certo. Então, assim, galera, é. vamos ter noção. Vamos todo mundo trabalhar aí na terapia. É colocar a isso. terapia em dia. Entendeu? Tá frustrado, trabalha na terapia. Os outros não precisam ter que lidar com certas coisas. E não se é vocês mesmo? querem ter filhos, pensem o que é ter filho. Pensem. Aceitem o que é e valorizem o cuidado, o trabalho de cuidar de alguém. Exato. Se a sua mãe, se a sua esposa fica em casa cuidando das crianças, valoriza Valorize ela. muito. Muito, E muito. assim, cada processo é único. O seu processo é o processo, o meu é o meu, da Paula, da Paola, cada um tem o seu processo. E não adianta ficar comparando qual processo é mais fácil, qual que é mais justo, qual que é mais legal, cada um tem o seu. Então, viva o seu da melhor maneira que você pode, porque é isso que você tem. Exato. Entende? E com essa, a gente finaliza mais um episódio do Drama Diário. E é isso, gente. Aguardamos suas histórias, guardamos os comentários, opiniões e feedbacks. Nos vemos na próxima. Tchau!